Hello, amores, tudo bom? Mas estamos aqui com mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje é meio triste, mas... Ok, bom, meus amores, vou ver pra vocês o que aconteceu ontem no show da Coreia, do BTS. Aconteceu na Coreia, o show, eles voltaram ontem, porque eles fizeram um show lá. Foram pra casa deles e tudo mais. Estou falando pra vocês o que aconteceu com o J-Hope aqui, meus amores. Então, bora ver você aparecendo pra vocês. Mas é nesse vídeo aqui que ocorre, deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Vou colocar de volta aqui. Bom... Estou pegando esse vídeo do canal Vamos Ser Arms do Moriarty. Ó. Vocês pensaram que quer tentar interagir com elas, olha. Ele falou assim que ele não entendeu porque elas não estavam falando nada. Bom, gente, então você sabe o que aconteceu com o meu neném. Bom, gente, então foi o seguinte, ele postou no Twitter falando que tava com saudades do show que fez nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países, né? Em vez de ele colocar em coreano, ele colocou em inglês. E as K-Armies ficaram uma pé da vida, porque elas pensam que eles só tem que colocar em coreano. Tudo elas têm que colocar em coreano, mas elas também têm que pensar, porque eles estão ficando já universalmente conhecidos. Então eles têm que colocar em inglês, por causa que inglês é uma... A maioria das pessoas que sabem hoje em dia sabe falar inglês, porque inglês é a língua universal do mundo. Então, porque inglês é a língua que mais falam hoje em dia, pra falar bem a verdade, né? Não é nem coreano, japonês, nem chinês. Em primeiro lugar tá sempre coreano. A gente tem que pensar, elas deviam estar pensando, porque elas são as pessoas mais privilegiadas, por causa que elas têm álbum barato, muito mais barato. Por causa que aqui no Brasil, R$18 o álbum do BTS. E lá deve estar, tipo... O preço daqui, eu não sei quanto que tá o dinheiro da Coreia, mas, tipo, aqui deve dar uns R$10, se for pra lá. Eles têm show quase todo mês lá, por causa que o BTS veio de lá, então eles têm mais facilidade de fazer show lá. Por isso que eles começaram também lá. Também tem muita mais roupa do BTS lá. Tem muita coisa. Tipo, tem... Qual que é aquele mês que vocês soubessem que eles ficam sentados no, tipo, uma mesinha, assim. Consigo uma mesinha e vai passando as armas, assim. Elas são, tipo, isso só acontece na Coreia, pelo que eu esteja sabendo. Eu não sei se acontece nos Estados Unidos e aqui no Brasil. No Brasil nunca vi acontecer. Mas elas são as pessoas mais privilegiadas, elas não deviam ter feito isso com o J-Hope. Coitadinho, gente. Ele ficou muito chateado com isso, tipo, muito mesmo. Ele tava chorando muito do show. E acabou, tipo, o show, né? Deu umas 4 horas de show, assim, mais ou menos. Deu umas 4 horas de show. Depois que terminou, ele tava chorando. E, tipo, todo mundo, por exemplo, deixa eu explicar pra vocês. Daí, o show, o pré-que ele ficou triste por causa que ele tava naquele vídeo. Ele tava lá fazendo show, né? Ele tava interagindo com as armas, por causa que ele tava tentando interagir com elas e tudo mais, pra elas compartilharem também, né? Falarem com ele, assim, né? Brincadeira, essas coisas, assim, que ele brinca com elas e elas estavam nem aí, fingindo que ele nem existia, que ele era um peso morto no palco. Estavam ignorando ele, pra falar bem a verdade. Eu fiquei bem triste com essa situação. Então vamos colocar aqui embaixo nos comentários, hashtag eu amo J-Hope. Pra quem é ARMY, meus amigos, coloca quem é ARMY, coloca aqui embaixo nos comentários, gente, porque tem um montão de gente que se diz ARMY e fica julgando o BTS por algumas frases que eles colocam, por alguns atos que eles cometem, e não tem nada a ver, por causa que a gente não tem nada a ver com a vida deles, cada um segue sua vida, certo? Mas por mais que a gente seja super fãs dele, não é que a gente tem que cuidar da carreira deles. Tem um montão de aplicativo que você pode brincar que você é empresária deles, você conversa com eles e tudo mais, mas eles fazem o que eles quiserem. Se eles quiserem parar o BTS, eles param, gente. Tipo, também falar do segundo show deles, que vai ter aqui no Brasil, no próximo vídeo, aqui, meus amores. Então, se foi vídeo, se foi um pouquinho triste, assim, tá? Não tem nada a ver, o Jin tá aparecendo aqui, mas ok. Se vocês querem saber eu comprando coisas do BTS, a gente vai fazer no próximo vídeo, então bora lá. Então, tchau, né, meus amores?